Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. Hoje é domingo, dia 1º de março. Um feliz mês para você. Que bom ter a sua companhia nesse dia, que é o dia do Senhor, dia da Igreja, iniciando mais um mês. Já é o 3º mês e que seja um mês abençoado. Que você experimente todos os dias a presença e o amor do Senhor. A palavra de hoje é do livro de São Mateus, no capítulo 17. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos coloca diante da transfiguração de Jesus, e isso não é por acaso. A Quaresma, nós já sabemos, é um caminho de cruz, é um caminho de deserto, é um caminho de combate interior. E antes de Jesus ele subir a Jerusalém para enfrentar a cruz, a paixão, ele sobe a um outro monte, com Pedro, Tiago e João. O mesmo Jesus que andava pelas estradas empoeiradas, que comia, que dormia, que sentia cansaço, e ali envolvido por uma luz. No alto do Monte Tabor, o seu rosto resplandece, as suas vestes se tornam brancas como a luz, e a voz do Pai declara: Este é o meu Filho amado, o mesmo que Deus disse para Jesus assim que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A transfiguração é como uma fresta aberta ao mistério. Por um instante, aquilo que sempre esteve ali se torna visível, acessível. Jesus não era só homem como os 3 apóstolos até aquele momento conseguiam ver. Ele era também Filho de Deus. São Paulo, nos seus livros, ele nos ajudou a compreender essa verdade. São Paulo dizia que Jesus é o Filho eterno, que ele estava junto do Pai desde sempre e também era da mesma natureza de Deus. Mas, em determinado momento da história, Jesus, ele entra no tempo, ele assume a nossa carne, ele se faz um semelhante a nós. Então, quem olhava para Jesus via o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, alguém comum aos olhos do mundo. E durante quase toda a sua vida, a divindade de Jesus ela permanecia velada pela sua humanidade. Só que depois da ressurreição de Jesus, essa glória, essa verdade sobre si, se tornaria plenamente manifesta, plenamente conhecida. Mas antes da cruz, apenas ali, e uma única vez, no alto do Monte Tabor, ele permite que aqueles 3 apóstolos vejam, ainda que por instantes, quem ele sempre foi, o próprio Deus. E por que a transfiguração acontece? E mais ainda, por que a transfiguração acontece pouco antes dos fatos importantes e difíceis da vida de Jesus? Porque logo viria o escândalo da cruz. Logo viria o suor de sangue, o abandono, a humilhação, a morte. E aqueles homens eles precisavam guardar na memória a luz para não sucumbirem na escuridão. A transfiguração de Jesus é como que uma preparação para o Calvário. É como se Jesus dissesse para os apóstolos: Quando vocês me virem desfigurados pela dor, lembrem-se do que contemplaram aqui, porque a cruz não é derrota, a morte não tem a última palavra, a glória que vocês viram é mais verdadeira, mais forte do que o sofrimento que virá. E aqui está o ponto que toca a nossa vida. Também nós atravessamos montes e vales, há momentos em que tudo parece pesado demais, quando nos sentimos pequenos, inseguros, à beira do desânimo. É justamente aí que nós precisamos recordar quem somos e de quem viemos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há em nós uma marca de eternidade que nenhuma crise pode apagar. Se Jesus passou pelo Calvário,
e também atravessou o sepulcro para abrir caminho de vida, então a sua dor não é um capítulo final da sua história. E hoje, nesse domingo, dia da transfiguração, guarde isto. Quem sabe quem é, suporta o que enfrenta, e quem recorda a luz que o habita, não se entrega à escuridão. A Quaresma nos ensina a subir ao monte para aprender a descer ao vale com coragem, porque a cruz pode até ferir, mas a cruz não define o destino de quem caminha com o Filho amado de Deus. Que a transfiguração nos faça recordar que mesmo nos sofrimentos mais atrozes da nossa vida, sempre haverá a luz de Deus, que nos dará um novo caminho. Nesse domingo, me permita dizer algo muito precioso para você. A sua vida ela não pode ser conduzida apenas por aquilo que os seus olhos veem hoje, porque amanhã o cenário pode ser outro e o seu propósito de vida pode ser muito maior do que aquilo que os seus olhos conseguem contemplar hoje, porque os cenários da vida eles são como as nuvens no céu, facilmente mudam. Então, a maturidade ela nasce quando você não aprende a interpretar tudo pelo instante da sua vida, mas pelo sentido maior que ultrapassa a sua própria história, o seu próprio caminho. Até porque quem vive apenas pelo momento se desespera com muita facilidade quando as coisas ficam difíceis. Agora, quem enxerga propósito suporta todo o processo da sua vida. E também não se esqueça que a fé amadurece quando você decide não negociar a verdade que já conheceu, mesmo diante de cenários contrários, cenários muito difíceis e que desafiam a sua fé. Seguramente você já viveu experiências que provaram a fidelidade de Deus, seguramente você já atravessou fases que pareciam insuportáveis e hoje essas fases são apenas memória. Então, não reduza a sua história a um capítulo difícil. Quem sabe que carrega uma promessa, não se curva à pressão. E quando você escolhe caminhar com consciência da sua identidade, nenhuma estação da vida tem poder de apagar a luz que um dia Deus já acendeu aí, dentro de você. Não se esqueça disto, que essa informação preciosa ilumine a sua semana e esse mês que está apenas começando. E agora o 12º propósito para esse tempo da Quaresma. Você vai deixar de lado durante esses tempos aquilo que quem sabe você está um pouco viciado. Redes sociais, quem sabe séries nos streamings, ou tudo aquilo que você tem utilizado ou feito demais e tem acomodado outros aspectos tão essenciais da sua vida, dentro do matrimônio, na vida de oração, na sua vida social. E não se esqueça, aquilo que nós não dominamos dentro de nós acaba nos dominando. Então tudo isso nós faremos para sermos mais livres diante do Senhor. Que Ele abençoe o seu domingo, dê paz ao seu coração e mais uma vez desejo um excelente mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça que hoje é domingo, é dia de participar da Santa Missa. Você que é de Tubarão e região, eu aguardo você na Catedral para a Santa Missa. Um abraço e até ao meio-dia, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.